Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa correção da nossa aula de matemática sobre regra de 3 simples são problemas que envolvem proporções, certo? Direto ou inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham assistido os vídeos explicativos, tá certo? Para que vocês tenham compreendido a resolução dos exercícios. É muito importante, gente, não só estar nas questões simplesmente por resolver. Vocês têm que pesquisar, compreender o que estão fazendo, certo? Eu tenho recebido muitos pedidos de orientações sobre as questões envolvendo esses assuntos. E mesmo assim, distante, vocês têm que pesquisar, tá bom? E praticar, obviamente. Então eu vou corrigir aqui para tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá. Na nossa questão 14, é um problema bem interessante que diz o seguinte: duas pessoas fazem juntas, duas pessoas, eu coloquei P aqui de pessoas, tá, gente? Duas pessoas fazem juntas 200 salgados. Isso, certo? Em 2 horas. Aqui nós temos uma regra de 3 composta, mas aqui vai ficar simples, tá bom, gente? Eu vou explicar para vocês. Se forem contratadas mais 3 pessoas, com a mesma capacidade das primeiras, quantos salgados, X salgados, serão produzidos nesse mesmo tempo de 2 horas? Então o que é que acontece? Essa regra de 3, pessoal, onde tem pessoas, os salgados a serem fabricados e as horas, a gente chama de regra de 3 composta. Mas o nosso assunto basicamente vai ser regra de 3 simples. Grandezas, certo? Diretamente ou inversamente proporcional em relação a situações e problemas. Mas eu vou explicar isso bem detalhadamente para vocês. Veja bem, 2 pessoas fazem 200 salgados em 2 horas. 3 pessoas fará quantos salgados nesse mesmo tempo? Como aqui essa grandeza horas, certo, gente, está igual nas duas grandezas, tanto em relação a 2 pessoas que produzem os 200 salgados e em relação às 3 pessoas que nós vamos descobrir quantos salgados produzem, nós vamos analisar se é direta ou inversamente proporcional. Veja bem, se 2 pessoas produzem 200, você acha que 3 pessoas irá produzir mais ou menos? Perfeitamente. Mais, professor. Então aqui, pessoal, a nossa seta é para cima. Significa dizer que nosso X a ser encontrado é maior. E aqui também vai crescer. Como as grandezas horas aqui são iguais, a gente vai trabalhar só com esses 2 caras, pessoas e salgados. Ok, professor. Ora, se 3 é maior do que 2, eu vou colocar o 3 para cima e o 2 para baixo. Igual. O X vai para cima e o 200 vem para baixo. Por quê, professor? Porque a grandeza que está embaixo, tanto pessoas como salgados, são maiores. Ah, tá. Agora aqui a gente pode multiplicar em cruz, ó. 2 vezes x, 2x. É o que nós chamamos de produto de meios pelos extremos. 3 vezes 200. Eu escutei aí, hein? 600, professor. Se você tirar o x, aí você pega esse 2 dividindo 600. Então nós vamos ter 600 dividido para 2. Então nosso x, 600 dividido para 2 é 300. Ou seja, quantos salgados serão produzidos por 3 pessoas? 300 salgados. Vocês estão notando que isso é proporcional. Ó. 2 pessoas produzem 200. Subtende-se que cada pessoa produz 100 salgados. Se aqui são 3 pessoas, obviamente 300 salgados, 100 para cada uma. Então você observa que as grandezas aí, elas são diretamente proporcionais. Aumenta o número de pessoas e aumenta a grandeza, o número de salgados a serem produzidos. Então a gente chama que essas grandezas são diretamente proporcionais. Professor, mas precisa colocar essas siglas? Grandezas diretamente proporcionais. No seu caderninho você copia completo, para aprofundar, para entender melhor. Tudo bem. Professor, vamos para a questão número 15? Vamos lá. A 15 diz o seguinte: um carro consegue andar 400 km com 40 litros de gasolina. Então veja bem, são 400 quilômetros que este carro percorre com 40 litros, eu vou colocar L de litros, tá bom? 40 litros de gasolina. A pergunta é, numa viagem de 1000 quilômetros, certo? Quanto será necessário litros de combustível para que esse carro faça essa viagem? Gente, vamos chamar de X. Bem,
que é que você observa? Que 400 quilômetros esse carro percorre com 40 litros de gasolina. Obviamente, 1.000 quilômetros esse carro vai precisar de mais litros. Então aqui cresce e aqui também cresce. Tanto a distância, a quilometragem, quanto a quantidade de litros que esse carro vai gastar. Então aqui, essas setas ficam para cima porque o de baixo são valores maiores. Então vem 1.000 sobre 400. Ah, professor, então sempre coloca o maior em cima? É melhor, para ficar bem organizado. Igual, e o x sobre 40. Então aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. As setas dizem isso, porque elas estão para cima. Ok, professor. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente pode cortar esses dois zeros com os dois zeros do 1.000. Tanto os dois do 400 quanto os dois do 1.000. Então nós vamos ter na realidade 4 vezes x, ó, que é 4x. E 10 vezes 40, que eu já escutei aí, muito bem, 400. É verdade, professor. Agora, você tira o x e nós vamos obter 400. Aí este 4 sai da multiplicação e vem dividindo. X é igual, pense no 4, 400 dividido para 4. 100. Então aqui nós temos o quê? Que o carro vai precisar de 100 litros de gasolina para percorrer 1.000 quilômetros. Ok, professor, tranquilo até aí, hein? Ok, vamos para a questão 16? Muito bem, aqui nós estamos quase encerrando nosso módulo, né, gente? Na questão 16 diz o seguinte: Carlos fabricou 10 bolsas em 2 dias. Vamos lá, vamos botar aqui um B de bolsas, tá? 10 bolsas em 2 dias. 2 dias. Carlos fabricou 10 bolsas em 2 dias de trabalho. Se ele trabalhar 5 dias, quantas bolsas ele irá produzir? X. Vamos pensar um pouco. 10 bolsas Carlos produz em 2 dias de trabalho. Você acha que em 5 dias de trabalho ele vai produzir mais bolsas ou menos bolsas? Perfeitamente, mais dia trabalhando, então ele vai produzir mais bolsas. Então nosso X vai ser maior, não sei quanto é, mas eu sei que é maior. E cresce também dias. Então quando isso acontece, dias e bolsas aumentam, as grandezas são diretamente proporcionais. Porque você vai estar mais dias trabalhando, então obviamente mais tempo vai produzir mais bolsas. É verdade, professor. Aqui só são 2 dias. Então 5 dias com certeza será produzido mais bolsas. Então nós vamos ter x sobre 10 e 5 sobre 2. Ah, lembrando que aqui nós temos uma grandeza também diretamente proporcional. Por quê, professor? Porque você observa que cresce a quilometragem e também cresceu a quantidade de litros que o carro consumiu. Perfeito. Aqui nós vamos observar que vai aumentar o número de bolsas a serem fabricadas pelo Carlos, porque também aumentou o número de dias a serem trabalhados. Ah, professor, é verdade. Aqui é só fazer o cruz credo, o produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 5, eu escutei aí, hein? 50, perfeito. Tira esse nosso x, que eu quero saber. Está multiplicando aqui o 2. Então, 50 vai dividir este cara, o nosso 2. Ele, o inverso da multiplicação, a divisão. Logo, x será igual a 50 por 2, 25. Ou seja, então, Carlos produzirá 25 bolsas durante 5 dias. Perfeito, professor. Vamos para a última questão. A nossa questão 17, que diz o seguinte: uma pessoa cobra R$50 por um serviço de 5 horas. Então, vamos lá. É R$50. Então, vamos colocar aqui o dinheiro, né? R$50 durante 5 horas. Ok, professor? Então, no serviço que durou 8 horas, quanto é que você acha que essa pessoa irá cobrar? X. Mas vamos analisar um pouco. Em 5 horas de serviço, essa pessoa cobrou R$50. Ora, em 8 horas, que é mais tempo trabalhando, você acha que ele vai cobrar mais ou menos? Obviamente que é mais. Então, cresce o X e cresce o tempo. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui também eu posso colocar em grandezas diretamente proporcionais. Por quê, professor? Porque cresceu tantas bolsas quanto os dias. Então vamos lá. X está para 50, assim como
8 está para 5. Ok, professor. Eu posso fazer aquilo cruz credo, ó. 5 vezes x, 5x. E 50 vezes 8, eu já escutei aí de vocês. É 400, professor. Beleza. O nosso x que eu quero saber é 400 sobre 5. Professor. Se você dividir aqui o 40 por 5, é 8. Aí acrescento 0. Então, 400 dividido para 5, 80. Então, essa pessoa cobrará R$ 80 pelo seu serviço. Espero que vocês tenham compreendido, aprofundem mais pesquisando, tá bom? Para que vocês aprofundem, conheçam melhor o assunto. Espero você na nossa próxima correção. Um abraço e até lá.